Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente desse dia 22 de maio, sexta-feira. A gente chega sempre às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. E tem notícia quentíssima aqui. Pesquisa eleitoral confirmando a queda de Flávio Bolsonaro. Lula abre vantagem. E a decisão de libertar Carla Zambelli na Itália. Já vamos trazer mais detalhes. A atualização das notícias está com a Laura Couto mais uma vez, trabalhando aqui em cima da hora, né, Laura? Direto da nossa redação, chegando às atualizações aí sobre fatos importantes. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, dia quente hoje. Inclusive, você falou aí do Datafolha. Queria convidar os nossos espectadores que estão nos assistindo, tanto pelos nossos canais do YouTube, quanto pelos nossos canais parceiros, a participar da nossa sala viral, que a gente abriu agora lá no Papo Legal, sobre a pesquisa Datafolha. E também convidar para participar na própria sala do ICL Urgente. A gente abriu uma enquete lá, né, Rodrigo, sobre o tema que a gente vai abrir nosso programa, que é o seguinte, gente: Vorcaro vai conseguir fechar a delação com a PGR, a Procuradoria-Geral da República? E aí as opções são: sim, ele vai ser beneficiado; não, a PGR não vai dar sopa; e a outra opção lá é talvez só se ele abrir o bico. Então, entra lá na nossa sala do Papo Legal, lá do ICL Urgente, para comentar sobre esse assunto com a gente. Vamos lá, Rodrigo. É isso, então você comenta rapidinho ali, mas fica aqui com a gente. Eu iria nessa terceira opção, viu, Laura? Talvez aceitem a delação, mas ele tem que oferecer mais informações. Eu quero dar boa tarde para você que mora nesse país, em que a criminosa condenada 2 vezes, Carla Zambelli, consegue uma primeira vitória na justiça italiana. Saiu agorinha a decisão na Corte de Apelações, determinando que a Carla Zambelli não seja extraditada, e inclusive colocando em liberdade a Carla Zambelli, que estava até agora aguardando as decisões da justiça italiana, presa. Decisão que saiu agora, daqui a pouquinho vamos trazer a atualização e vamos trazer também os números da pesquisa Datafolha, que confirma o escândalo do envolvimento da família Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro, leva à queda de Flávio Bolsonaro na pesquisa. Lula abre 9 pontos no primeiro turno e ganharia também se houver segundo turno contra Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco os números, as informações sobre Carla Zambelli, mas primeiro nós vamos às novidades do caso Vorcaro. Vamos lá. Desdobramentos da delação de Daniel Vorcaro ainda estão por vir. O advogado José Luiz Oliveira Lima, advogado de Vorcaro, mais conhecido como Juca, deixou hoje a equipe de defesa do banqueiro. É novidade importante, hein? A decisão ocorreu depois que a Polícia Federal rejeitou aquela primeira proposta de delação premiada que o Juca Oliveira Lima, esse advogado que está aí na tela, ele é que estava conduzindo. Levou para a Polícia Federal e a Polícia Federal falou não. Então, o advogado se retira. O Vorcaro resolveu trocar de advogado. A Procuradoria-Geral da República também não teria ficado satisfeita com essa primeira proposta de delação, mas a PGR decidiu se manter nas negociações com o banqueiro que está preso. Daniel Vorcaro está preso desde o dia 4 de março. Ele é suspeito de comandar um esquema gigantesco de fraudes bilionárias com o Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central e com ramificações no mundo da política, especialmente no Centrão e na família Bolsonaro. O advogado Juca afirmou que a decisão de sair da defesa de Vorcaro ocorreu de comum acordo. Será que foi isso mesmo? A Laura Couto tem mais informações sobre essa delação que ainda pode acontecer. Até o nosso tema ali na sala de bate-papo, né, Laura? Rodrigo, com a saída do Juca, o banqueiro Daniel Vorcaro decidiu mudar a linha de defesa, que agora vai ser comandada pelo advogado Sérgio Leonardo. Ele já fazia parte da equipe. O Vorcaro também sinalizou que está disposto a turbinar a delação premiada, contando mais detalhes e também envolvendo outros personagens nesses esquemas dele no Master. A mudança de estratégia acontece depois que a PF recusou a primeira proposta de colaboração, que resultou na transferência do Vorcaro para uma cela comum. O banqueiro teria ficado incomodado, já que a cela é insalubre, não tem banheiro separado, o vaso sanitário é cavado no chão e não tem chuveiro elétrico, então o banho é de água fria. Acho que alguém faltou avisar para o Vorcaro que é mais ou menos assim que funciona quando alguém é preso e que ele não é melhor que ninguém, né, Rodrigo? Mas essa troca de advogados aí já teve resultado, porque agora há pouco o ministro André Mendonça autorizou a volta do Vorcaro para a cela especial da Superintendência da PF, Rodrigo. É um jogo bastante de bastidor aí, bastante complexo. Você vê, a Polícia Federal negou a delação e ele foi colocado numa cela comum. Agora ele troca de advogado, sinaliza que vai fazer uma delação
subindo o patamar de quem ele vai entregar e aí volta para a cela especial. É um jogo aí bastante complexo também. E não é só isso, hein? Não é só quem ele vai entregar. Porque a gente fica aqui perguntando, ele vai entregar a família Bolsonaro? Vai explicar como é que funcionava em detalhes o esquema de pagamento para o Flávio Bolsonaro no filme Dark Horse? Vai entregar figuras de liderança no Congresso Nacional? Quem o Daniel Vorcaro vai entregar? Mas não é só isso. O banqueiro aceitou também subir o valor que ele vai ter que devolver para os cofres públicos. Ele subiu de 40 bilhões para 60 bilhões, esse valor que ele precisa devolver para a União, para o governo, caso feche a delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Será que agora sai o acordo de colaboração? Demora ainda algumas semanas, tem que redigir de novo e tal, mas quem conhece o Daniel Vorcaro diz o seguinte, ele não aguenta ficar preso. Ele vai falar, porque é um homem que vivia no luxo, andava de avião particular, mandava trazer modelos e garotas de programa da Europa para as festinhas dele na Bahia, circulava nas altas rodas, frequentava restaurantes de luxo, tinha tudo na mão. Agora não vai aguentar tomar uma condenação em que ele permaneceria de 8 a 10 anos em regime fechado. Não vai. O Vorcaro vai entregar, o Flávio Bolsonaro está na mira. Gravíssima situação do candidato da família Bolsonaro. Bom, o Daniel Vorcaro está traçando os novos planos, então, para destravar a delação. Enquanto isso, o pai dele, Henrique Vorcaro, teve um surto dentro da cela. E aí não é nada engraçado, é uma situação de extremo sofrimento de alguém que é acusado de cometer crimes graves também, mas que está, segundo pessoas próximas, tendo muita dificuldade para se adaptar à rotina da prisão. Esse é o pai, hein? É o Henrique Vorcaro. Assim como o filho, não está acostumado, acho que ninguém está, né? E aí vai para uma prisão e teve um surto. Ele está detido no complexo penitenciário Nelson Hungria, na cidade de Contagem, em Minas Gerais, desde o último dia 14 de maio. Henrique Vorcaro é diagnosticado com depressão, teria sofrido lapsos de memória, crises de choro, surtos intercalados por momentos de desespero. A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública lá de Minas negou maiores intercorrências, disse que o pai de Vorcaro recebeu atendimento médico e que a situação não é tão grave. De acordo com as investigações da PF, Henrique Vorcaro, que está aí na tela, eu repito, é o pai, não se confunda, esse é o pai do banqueiro. Aí estão os dois juntos, pai e filho. Mas o pai é apontado como articulador daquele grupo A Turma, responsável por monitorar, constranger e ameaçar os inimigos da família Vorcaro e quem contrariasse os interesses dos chefões do Banco Master. Então surto dentro da cela, desespero, surto do pai, desespero do filho e surto também na campanha bolsonarista. Olha só essa, gente. O caos continua a assolar a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Matéria da revista Veja traz bastidores da saída de Marcelo Lopes, o Marcelão. Ele era o marqueteiro da campanha do Flávio Bolsonaro e deixou a equipe esta semana. Olhem a manchete da Veja. Gritos, socos na mesa, né? Gritaria, dedo na cara. A saída caótica de Marcelão do QG de Flávio Bolsonaro. Ele se afastou. Parece que o acordo para a troca de marqueteiro não foi tão amigável assim. Esse é o tal do Marcelão, ex-policial, inclusive, e marqueteiro do Flávio Bolsonaro. A campanha do PL tentou vender a imagem, foi de comum acordo, acharam que foi melhor. Parece que não foi assim, não. Teve gritaria, ele acusou gente de traição interna no vazamento de informações, teve um surto, teria quebrado móveis, inclusive uma mesa dentro do QG. Tudo isso está na matéria da Veja. Laura, que história é essa que surge agora no fim de mais uma semana dificílima para a campanha de Flávio Bolsonaro? Rodrigo, a saída de Marcelão da pré-campanha do Flávio Bolsonaro não foi de comum acordo, como o próprio marqueteiro havia informado ontem. A verdade é que, segundo um aliado do Flávio, o Marcelão não pediu para sair, mas ele foi demitido. Isso porque o Marcelo Lopes surtou em pleno QG da pré-campanha. Segundo a Veja, o Marcelão teria colocado o dedo na cara de vários parceiros de equipe e também ameaçou aos berros pegar os traidores da campanha. O Marcelão também teria esmurrado uma mesa de vidro e quebrado várias coisas na produtora. Agora, o novo marqueteiro que está substituindo aí o Marcelão é o Eduardo Fischer, Rodrigo.
Eduardo Fischer, que é um... Então sai Marcelão, entra Eduardo Fischer. Quem é Eduardo Fischer? Eu vou até virar para cá, porque é importante. Ele é um marqueteiro, um publicitário da velha guarda. Fazia muita propaganda de cerveja, na época que isso era, né, comum aí nas televisões abertas. A gente tem uma apuração exclusiva, eu vou até pedir para colocar aqui, da coluna Reserva Exclusiva na revista Liberta, uma apuração exclusiva trazendo o perfil do novo marqueteiro do Flávio Bolsonaro. Olha o título que vem aí. Irresponsável, tagarela, leviano. Assim o ex-sócio descreve Eduardo Fischer. Então sai o Marcelão, que quebra tudo ali no QG do Flávio, e entra um novo publicitário que tem umas histórias aí, um passivo, dívidas trabalhistas, tem uma história complicada no mundo da publicidade. Esse é o personagem. Eu convido você, vai lá, você assinando a revista Liberta, você tem acesso aqui à coluna com as notas exclusivas e nesta semana, essa aqui é a nota principal. Quem é o novo marqueteiro de Flávio Bolsonaro que surge para tentar tirar a campanha da crise? É isso. Bom, o escândalo Bolsomaster não só afetou a campanha de Flávio Bolsonaro, como também prejudicou a relação familiar do pré-candidato. Antes da bomba estourar, o Flávio estava tentando se reconciliar com a madrasta Michele Bolsonaro, né? Está aí a manchete do Globo. Escândalo do Master trava a pacificação entre Michele e Flávio. A divulgação dos áudios e as mensagens cobrando dinheiro do banqueiro Vorcaro, tudo isso acabou azedando o clima que estava sendo reconstruído entre os dois. Laura traz outros detalhes sobre a confusão sem fim na campanha de Flávio e agora na família do Bolsonaro. Rodrigo, a verdade é que o Flávio e a Michele Bolsonaro estão com essa relação estremecida desde aquele episódio em que a ex-primeira-dama criticou a aliança do bolsonarismo com o Ciro Gomes no Ceará, o que aconteceu em novembro do ano passado. O Flávio, naquela época, não gostou nada disso e chamou a Michele de autoritária e disse que ela atropelou o próprio presidente Bolsonaro. Depois, claro, o 01 pediu desculpas no privado, mas o estrago já estava feito. E aí, mais recentemente, o Flávio estava ensaiando essa pacificação com a Michele para o desgaste não prejudicar a campanha eleitoral. A Michele até desejou feliz aniversário printeado agora no dia 30 de abril, quando ele completou 45 anos, mas tudo desandou com essa história do envolvimento do Flávio com o Vorcário e o filme Dark Horse, né, Rodrigo? Nos bastidores, inclusive, a ex-primeira-dama tem demonstrado estar bem irritada com esse rolo todo. E ela é discreta publicamente, muitas vezes, mas mostrou essa irritação, né, Laura? Aquela cena em que os repórteres questionam a Michele sobre o caso Vorcaro, e ela simplesmente responde assim: olha, sobre o Flávio, você tem que perguntar para ele. Eu estou cuidando do meu marido. Irônica, com uma pitada assim, quase de cinismo em relação ao Flávio Bolsonaro, dizendo assim, ele arruma confusão, ele que resolva as confusões dele, Flávio Bolsonaro. Bom, ele vai ter que trabalhar bastante, o Flávio Bolsonaro, para reconquistar a confiança de vários aliados, né? De acordo com a coluna de Juliana Dalpiva, jornalista aqui do ICL, deputados e dirigentes estão desconfiados porque o Flávio mentiu na cara dura. Meses atrás, lideranças do Partido Liberal questionaram o candidato ao menos 2 vezes. Se ele conhecia Vorcaro, se ele tinha relações mais próximas, e o candidato sempre negou. Isso é falta de profissionalismo de um candidato. Ele tem que contar para a coordenação de campanha, olha, aqui tem problema, se preparem, pode ser que aqui dê algum tipo de ruído. Bom, meses depois, numa outra conversa, o senador até admitiu que o banqueiro o havia procurado para uma reunião, mas afirmou que recusou o encontro. Mentira, como a gente sabe, ele pegou avião para ir visitar o Vorcaro em São Paulo. Então são 2 mentiras pelo menos. Laura, tem um outro fator aí afastando os aliados também depois desse caso Vorcaro-Flávio Bolsonaro, não é isso? É isso, Rodrigo. Pessoas próximas ao Flávio Bolsonaro também estão preocupadas porque desde que o escândalo estourou, uma figura duvidosa voltou a circular em torno do Flávio Bolsonaro. O advogado Frederic Vassef, lembra dele? Que agora ele está guiando essas estratégias jurídicas do senador, de acordo com as informações da Juliana Dalpiva. O Vassef está envolvido em uma série de polêmicas, como quando ele escondeu o Fabrício Queiroz no sítio de Atibaia dele lá em 2020. O Queiroz, para quem não lembra, ele é ex-assessor do Flávio, ele era investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa naquele antigo gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Além disso, também tem um outro episódio da recompra do Rolex, né, Rodrigo? Em 2023, o Vacef foi até os Estados Unidos para recomprar o relógio que tinha sido presenteado, né, para a presidência da República e depois vendido ilegalmente pelo tenente-coronel Mauro Cid a pedido do próprio Jair Bolsonaro, que na época era o presidente, Rodrigo. Então, não é uma boa notícia o retorno de Flávio Wacef. Quando ele está por perto é porque tem crime, tem vestígio para apagar. Então, se ele está por perto, é mau sinal. A turma da direção do PL não está gostando muito de ver o Frederico Wacef circulando por ali e não está gostando nada, né, das mentiras contadas por Flávio, inclusive internamente na campanha. Acontece que Flávio Bolsonaro mentiu também para os eleitores, né, como ficou muito claro. Ele disse aos quatro ventos que é a favor da CPMI para investigar o Banco Master no Congresso, mas a verdade é que Flávio não assinou 3 dos 5 requerimentos de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o Master. Ontem até a gente conversou com a parlamentar Fernanda Melchiona, que é autora de um desses pedidos. Até o Rodrigo Constantino, que é um influencer aí da extrema-direita, chamou o Flávio Bolsonaro de mentiroso. Está aqui, ó, Rodrigo Constantino, da direita. Por que mente tanto? O Flávio não assinou 3 das 5 CPIs. É matéria do Estadão, que não é propriamente um jornal de esquerda, vamos combinar, né? E o Rodrigo Constantino dizendo que o Flávio é mentiroso, é alguém da direita chamando o Flávio Bolsonaro de mentiroso. Impressionante, né? Sem saída, queimado com os seus próprios apoiadores, Flávio apelou para uma viagem aos Estados Unidos. Mas também essa articulação para uma agenda com Donald Trump está sendo vista com desconfiança, inclusive por setores do governo brasileiro, né? Setores da inteligência, da diplomacia. Segundo a apuração do nosso site, CL Notícias, integrantes do governo avaliam que o tema deixou de ser uma movimentação apenas de campanha ou de pré-campanha. É porque servidores da ABIN e do Itamaraty avaliam que, dependendo do conteúdo desta conversa, se é que ela vai acontecer na Casa Branca, esse encontro com o Trump poderia ser visto como um gesto de interferência externa dos Estados Unidos do processo eleitoral brasileiro. Vale lembrar que até o momento o governo dos Estados Unidos não confirmou oficialmente o encontro Flávio Bolsonaro-Donald Trump. Bom, a gente passou aqui 10 minutos trazendo as confusões, as pisadas no tomate, para dizer o mínimo, as ameaças, grito, confusão, briga, e aí não deu outra, né, gente? Saiu hoje pesquisa Datafolha, confirmando que Lula abre vantagem de novo sobre Flávio Bolsonaro. A gente tem aqui cenário de primeiro turno, 9 pontos de vantagem para o Lula. Vamos trazer aqui na tela, Datafolha, divulgado agora há pouquinho. Primeiro turno, Lula, 40%, Flávio Bolsonaro, 31%. Depois vem o Caiado com 4%, Zema com 3%, os outros estão lá para baixo. O Lula ampliou. Na pesquisa anterior tinha 3 pontos apenas de vantagem no primeiro turno e agora ampliou para 9 pontos. Aí você pergunta, e se for a Michele no lugar do Flávio Bolsonaro? O Datafolha fez a simulação e aí é pior ainda para a direita. Lula teria 41%, Michele Bolsonaro 22%, o Romeu Zema e o Caiado subiriam um pouquinho ali, 6%, 5%, mas o Lula abre ainda mais vantagem contra Michele Bolsonaro, segundo o Datafolha. E a gente tem o segundo turno, pesquisa de segundo turno. Se for para o segundo turno, Lula também abre 4 pontos. Estava empatado, lembram? Até as pesquisas anteriores. Agora, 47% para Lula, 43% para o Flávio Bolsonaro. Vou até pedir para separar aqui aquela curva, né, que tem aqui ao longo do tempo, o que acontece. Está aqui, ó, no telão. O vermelho é o Lula, o azul é o Flávio. Você repara que nos 2 últimos meses, as duas curvas tinham praticamente se encostado, empate. E agora Lula voltou a abrir, a curva volta a aumentar aqui. Não é uma diferença super confortável, mas indica uma inversão das expectativas. O Flávio Bolsonaro vinha encurtando a distância, empatou, e agora o Lula abre de novo, principalmente por causa desses escândalos. É a primeira pesquisa do Datafolha feita depois das revelações de que Vorcaro bancava a família Bolsonaro, bancava o filme sobre Jair Bolsonaro. É a principal notícia dessa sexta-feira. Mas a gente tem outra notícia de agora a pouquinho, como eu anunciei aqui no começo do programa. A justiça italiana anulou agora há pouco a decisão que autorizava a extradição de Carla Zambelli, criminosa, duplamente condenada,
cancelou a extradição. Num dos casos, no caso da invasão do sistema do CNJ, a Corte de Cassação lá em Roma acatou o recurso da defesa da ex-deputada, rejeitando o pedido feito pelo Brasil. Segundo a apuração de Jamil Chad, agora publicada no portal ICL Notícias, a decisão da justiça italiana abre caminho para que Zambelli, inclusive, deixe logo a prisão em Roma. Laura tem outras informações sobre isso, atualização em cima da hora. Laura. Rodrigo, reviravolta no caso, né? Ainda não tem uma definição sobre quando a Carla Zambelli pode deixar a prisão. A ex-deputada agora aguarda o desfecho de um segundo processo de extradição, né, relacionado àquela condenação por porte ilegal de arma, que aconteceu nas vésperas do segundo das eleições de 2022. E o governo brasileiro vinha se preparando para um desfecho diferente, né, um desfecho favorável à extradição. Nessa semana mesmo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Ministério da Justiça e também o Itamaraty adotassem providências necessárias para o retorno da Carla Zambelli ao Brasil. Então, essa decisão, claro, pegou de surpresa as autoridades brasileiras. E o que aconteceu, Rodrigo, foi que os magistrados italianos entenderam que houve erros na decisão anterior que tinha dado sinal verde para o retorno da Zambelli ao Brasil. Laura, nós vamos trazer mais detalhes daqui a pouquinho no N2. O Jamil Chad também está fazendo a apuração direto da Europa. Só para explicar mais uma vez, a Carla Zambelli foi condenada aqui no Brasil por 2 crimes. Invasão do sistema do CNJ junto com o hacker e o outro crime, andar armada ali na véspera do segundo turno. Está faltando ainda a decisão da Itália sobre esse segundo caso aqui, ó. Ela também está condenada e tem um pedido para que ela seja extraditada por isso aqui. Andar armada, perseguir um homem no meio da rua na véspera do segundo turno de 2022. Esse é o segundo caso que a justiça italiana ainda vai analisar. A palavra final, depois de tudo isso, da justiça, será da primeira-ministra Giorgia Meloni. Ainda no campo judicial, a ministra Carmen Lúcia votou hoje para derrubar mudanças aprovadas pelo Congresso que flexibilizavam a lei da ficha limpa. O julgamento acontece no plenário virtual e segue até a próxima sexta-feira. A alteração na lei da ficha limpa facilitava o caminho para a redução daquele tempo de inelegibilidade, o que o sujeito não pode concorrer à eleição, né? Entre os nomes que poderiam ser favorecidos com essa mudança feita ali na calada da noite pelo Congresso, estão personagens como o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-governador do Rio Garotinho e o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda. Laura, atualiza também para a gente essa notícia. Rodrigo, no voto, a ministra Carmen Lúcia disse que as mudanças enfraquecem a lei da ficha limpa e também representam um retrocesso no combate à corrupção. A ministra também disse que as alterações reduzem os mecanismos que impediam a volta de políticos condenados às eleições. A ministra Carmen Lúcia também entendeu que o Senado alterou o mérito do texto sem que a proposta voltasse para nova análise na Câmara dos Deputados. Rodrigo. Então, é uma decisão importante, mas faltam ainda os outros ministros se pronunciarem, né? Isso vai acontecer no plenário virtual do STF. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar os recursos apresentados por Eduardo Talhaferro, um ex-assessor de Alexandre de Moraes, que virou réu por vazar informações sigilosas sobre a atuação dele no TSE. Você lembra desse personagem aqui? Ele trabalhava na equipe do Alexandre de Moraes e, de repente, ele virou para o outro lado. De repente não, né? Ele foi afastado do cargo e depois ele começou a vazar informações para tentar prejudicar o Alexandre de Moraes, isso antes ainda do julgamento final do Bolsonaro, né? Depois dessa etapa, o STF poderá marcar o julgamento definitivo da ação penal. Por enquanto, são os últimos recursos do Talhaferro. Ele foi denunciado pela PGR por crimes como violação de sigilo funcional, obstrução de investigação e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os vazamentos que ele forneceu teriam como objetivo ajudar grupos envolvidos em ataques ao sistema eleitoral e também as investigações sobre tentativa de golpe, por isso que ele é acusado de todos esses crimes. Até o momento, apenas Alexandre de Moraes votou no caso. O ministro rejeitou todos os pedidos da defesa, mas faltam os votos ainda de Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin para que esse caso possa andar na justiça. É mais um aliado dos golpistas que pode pagar o preço por isso. Até me engasguei aqui falando do Talhaferro. Vamos lá. É isso. Mas não vou me engasgar para falar a próxima aqui. Donald Trump e governos aliados à extrema-direita latino-americana divulgaram um comunicado conjunto em defesa do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, em meio à escalada de protestos
no país, na Bolívia. As manifestações ocorrem poucos meses após a posse do presidente, que é de direita. Os manifestantes fizeram várias paralisações nas estradas, estão marchando em direção a La Paz, ocuparam as ruas de La Paz. A crise econômica, desabastecimento e uma acusação de que o presidente traiu o povo que o elegeu. Laura Couto. Rodrigo, esse documento aí que você citou, ele foi publicado pelo Escudo das Américas, que é um bloco criado pela Casa Branca com países aliados ao Donald Trump. No texto, o grupo diz que os protestos tentam desestabilizar o governo boliviano. O governo Trump também afirma que os bloqueios nas estradas que você citou, Rodrigo, estão impedindo a chegada de combustível e também de suprimentos médicos à população boliviana. Além dos Estados Unidos, assinam o comunicado países como a Argentina, El Salvador, Equador e o Paraguai. O bloco também acusa manifestantes de terem apoio de criminosos e também de narcotraficantes, mas, claro, não apresentaram nenhuma prova. Enquanto isso, os atos contra o Rodrigo Paz seguem em diferentes regiões da Bolívia. Rodrigo, se recuperou aí do engasgo? Sim, sim. Olha, Laura, o que está acontecendo na Bolívia é uma situação de insurreição popular. E o Trump e o presidente da Bolívia, que é um homem de direita, que acabou de ser eleito, tentam culpar o Evo Morales, que é o antigo presidente da Bolívia. Acontece que o Evo Morales não tem esse poder todo mais na Bolívia. Essas manifestações vêm da Central Obreira Boliviana, acho que a gente tem imagens aí ainda, né, das manifestações. Vêm de mineiros, é um setor de trabalhadores que é muito forte na Bolívia, de trabalhadores rurais, agricultores, professores, que demonstram muita força e não há uma liderança clara. Aí a típica bandeira, né, dos povos originários da Bolívia, ocupando as ruas. Num dos dias dessa semana, o Palácio Presidencial chegou a ser cercado, a polícia teve que fazer uma proteção e chamou inclusive as Forças Armadas. É uma situação de insurreição popular e a dificuldade é com quem negociar. Não há uma liderança clara. É uma espécie de um levante popular. Por quê? A esquerda governava a Bolívia, perdeu a eleição. Se elegeu um presidente de direita, prometendo uma série de coisas, e quando ele assume, ele se alinha totalmente ao Trump, adota privatizações, um programa liberal, neoliberal, desagradando essa massa de trabalhadores que está na rua, tomando conta, inclusive, da capital La Paz e bloqueando completamente o abastecimento da capital. Outro dia, até em jogos aqui da América do Sul, os bolivianos tiveram que jogar fora da Bolívia, porque não havia condição de ter o jogo de futebol dentro do território boliviano, além de La Paz, outras cidades também bloqueadas pelas manifestações. Aqui mais uma nota internacional. Aliados da OTAN e autoridades de defesa europeias reagiram com perplexidade ao anúncio de Donald Trump sobre o envio de 5.000 soldados americanos para a Polônia. A decisão foi divulgada apenas algumas semanas depois do governo dos Estados Unidos falar em reduzir a presença militar na Europa. Então, ele fala em reduzir a presença militar, mas está mandando tropas, muitas, para a Polônia. Autoridades europeias e até integrantes da própria defesa dos Estados Unidos disseram não entender a mudança de postura. Chanceler da Suécia, Maria Malmer, afirmou que as decisões do governo Trump são confusas e difíceis de acompanhar. E a gente tem que concordar com isso. O Trump provocando confusão e algum medo na Europa com essas idas e vindas dele em relação à OTAN. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria. A gente termina uma semana aqui agitadíssima com essas notícias, né? Atualizações sim, até sexta-feira. Diga, Laura. Valeu, Rodrigo, concordo com você. Realmente, as decisões do Trump aí parecem ser um pouco confusas nos últimos meses. Eu queria também trazer a resposta da nossa enquete que a gente lançou no começo do programa lá no Papo Legal. A nossa pergunta era, Vorcaro vai conseguir fechar a delação com a PGR? E a resposta da maioria dos votos foi talvez, só se ele abrir o bico, com 78% dos votos. E depois ficou empatado ali, 11% disseram sim, ele será beneficiado, e 11% disseram não, a PGR não vai dar sopa, Rodrigo. É isso, fechando mais uma semana bem quente aqui no Estélio Urgente, né, com bastante notícia. Espero que semana que vem tenha mais, Rodrigo. Até. Até, Laura, um bom fim de semana para você. Para você também. Eu queria aqui fazer um chamado para você que não perde um lançamento do ICL. Você está sabendo já da edição impressa da revista Liberta? Agora há pouco eu falei, né, da coluna Reserva Exclusiva, que é uma das colunas ali dentro da revista. Então, a edição fez tanto sucesso durante o seu lançamento
que a primeira revista impressa, né, que traz os documentos especiais daquela apuração, os bandidos de farda. Então, a primeira edição física da revista reúne todas as reportagens especiais da série coordenada por Juliana Dalpiva e também artigos inéditos e exclusivos. Nesse momento, a revista está em promoção especial de lançamento de R$ 179 por R$ 99. Você corre para comprar no link icl.com.br/liberta. Eu vou pedir para tirar essa arte que está aí na tela, porque não é disso que eu estou falando exatamente, né? Estou falando de um outro, isso mesmo, obrigado. Então você vai em icl.com.br/liberta e você tem acesso à revista agora impressa, a revista Liberta impressa para você. Tá aí, ó, primeira edição impressa da revista Liberta. Garanta o seu exemplar histórico. Vem aí o N2 com a Gabi Varela atualizando tudo, pesquisa, Flávio Bolsonaro, Carla Zambelli, com Chico Sá e toda a nossa equipe. O ICL Urgente volta na segunda-feira. Valeu, gente. Recentemente eu fiz 50 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Fala, turma, queria agradecer muito todas as mensagens de feliz aniversário. E mexeu muito comigo essa data. Dá um pouco daquela sensação de, poxa, como é que eu vou aproveitar essa segunda metade da vida? Engraçado, da segunda metade, como se a gente fosse viver 100 anos. O esperado é que a gente viva um pouco menos, mas talvez sim a segunda metade, porque a gente começa a ser dono do nosso caminho e entender a vida, não no dia que a gente nasce, mas quando a gente já está um pouquinho mais velho. Então sim, segunda metade. E uma das coisas que inevitavelmente veio como assim uma preocupação é como é que eu ia passar a cuidar dessa minha questão financeira daqui em diante, para poder ter uma segunda metade boa, quem sabe até ainda acumulando um pouco de patrimônio para depois poder só aproveitar, né? Aproveitar aquele momento que acho que todo mundo deveria aproveitar naquele último terço da vida. E eu resolvi compartilhar com vocês todos esses pensamentos numa aula que eu vou dar o nome de Como Construir Patrimônio a Partir dos 50. Vocês vão poder entender como é que eu organizo as minhas finanças e como é que eu cuido para que esse equilíbrio financeiro ele se mantenha ao longo das diferentes idades pelas quais eu vou passando. É gratuito participar e você vai aprender muito com o que eu vou ensinar.